O Nikola Jokic ainda é o melhor jogador do mundo. Eu sei que o Shai tá fazendo uma temporada incrível, sem precisar de últimos quartos para ter os números que ele tem. O Luka Doncic também vem fazendo uma temporada espetacular, mas não tem jeito. Também sei que o atual MVP é o Shai Gilgeous-Alexander, mas o melhor jogador do mundo ainda é Nikola Jokic, e ele provou isso mais uma vez hoje no confronto contra o Houston Rockets. Houston esse que me parece ainda tá muito atrás dos principais candidatos ao título da NBA, que eu considero o OKC e o próprio Denver Nuggets. Claro, diante dos outros 27 franquias da NBA, é fato que a gente está falando de um Houston Rockets na frente de praticamente todo mundo, principalmente porque no leste o New York Knicks não se firmou da forma que se esperava, o Cleveland vem fazendo uma temporada um tanto quanto preocupante, mas é fato que o Houston Rockets ainda está atrás. Eles começaram a temporada ali num jogo no qual o Sengun precisou de mais de 40 pontos e mesmo assim eles não conseguiram vencer o Oklahoma City Thunder sem o J-Dubs, né, o Jalen Williams, que não estava naquela partida presente. Mesmo assim, né, a gente teve ali o OKC sendo superior, com um começo ali bem irregular do Shai Gilgeous-Alexander. E hoje, em mais uma prova de fogo ali, teve também ali outro confronto contra o Denver Nuggets ainda nessa temporada, onde eles perderam, inclusive, e o Houston Rockets não conseguiu vencer. Mesmo sem o Aaron Gordon, mesmo sem o Christian Brown e mesmo com o começo ali do Nikola Jokic um pouquinho devagar, com prorrogação, etc., teve inclusive prorrogação, né, no jogo contra o OKC também, na abertura da temporada, mas o Houston Rockets não conseguiu vencer. Eles precisaram fazer muita coisa e de ausências muito importantes do outro lado para ainda assim não conseguirem um resultado positivo. Mas dessa vez fica muito claro do porquê que o Jokic, na minha visão, é o melhor jogador do mundo. Ele potencializa os seus companheiros, não interessa quem vai jogar do lado dele, ele consegue fazer com que esses jogadores tenham uma confiança absurda. Ele passa, ele arma, ele pontua, ele mexe, né, a defesa adversária, tanto movimentando a bola quanto se movimentando, né? Teve um momento ali na partida em que o cara tava rodando igual o peão da casa própria para todo lado e ninguém conseguia roubar a bola dele. Foi simplesmente incrível, tá? Nikola Jokic começou bem devagar, a gente indicou aqui no nosso canal um over na pontuação dele, mas não tinha nenhum problema que ele começasse num ritmo mais lento. Inclusive, a gente indicou no nosso grupo VIP lá, inclusive você pode fazer parte chamando no WhatsApp que tá na tela para vocês. A gente indicou no ao vivo ali pelo menos 25 pontos dele, porque o odd chegou a ficar interessante, mesmo com 25 ou mais pontos, e assim, simplesmente ele sobrou 39 pontos, e mais uma vez o Houston Rockets precisou de ausência de jogadores importantes do lado do seu adversário e de um Alperen Sengun arrebentando ali, o Sengun que fez triplo-duplo, jogou muita bola também. Mesmo assim, o Houston Rockets não conseguiu vencer os seus adversários. O Houston é um dos melhores times que a gente tem na NBA, um ataque eficiente, um coletivo muito bom, um ótimo treinador, uma ótima defesa e um time que de fato melhorou, né? Os seus jovens estão evoluindo, a gente tem ali o Thompson cada vez melhor, o Reed Shepard finalmente ali conseguindo jogar bem, porque ele começou mal a temporada e a gente tinha claros sinais de que sem o VanVleet ele poderia ser esse armador da franquia, mas ele não conseguiu firmar a posição, começou muito devagar, errando muito, mas está melhorando, e mesmo assim a gente viu o Denver Nuggets conseguir sair com a vitória, né? O Nikola Jokic parecia imparável. Se no começo ali você tinha uma pequena impressão de que o Steven Adams ia conseguir segurar ele, o Adams não conseguiu ser produtivo em outros quesitos, pontos, rebotes, assistências, e no fim aconteceu mais ou menos aquilo que a gente falou, porque o quebra-cabeça é muito complicado de ser resolvido. Se você tem o Steven Adams ali para poder marcar o Nikola Jokic, o que que o Adams vai fazer sendo pesado com um jogador que trabalha tão bem por fora, que arremessa de três, que constrói, que carrega a bola? Certamente ele teria que sair do garrafão, mas aí ele ia conseguir defender o Jokic ali atacando a cesta, e aí você acaba optando por deixar de fato o Sengun na posição 5, mas ele tem capacidade defensiva para segurar o Jokic? No fim, ninguém tem, e como eu disse para vocês, o Jokic ia construir jogo, ia arremessar de 3, até para poder tentar tirar os Steven Adams do garrafão, ou confundir no mínimo ali o Sengun, e ele converteu diversas bolas de 3 ali, simplesmente o cara tava pegando fogo, mas repito, a melhor coisa de ver o Jokic jogar é como ele potencializa os companheiros dele. O cara conseguiu ser pelo menos top 2 ali, né, na corrida para MVP nos últimos 5, 6 anos. O cara que joga realmente muita bola e mesmo não sendo um exímio defensor, ele consegue ali fazer com que seus companheiros sejam bons o suficiente a ponto deles vencerem jogos importantes como esse. Eu até acho que o Denver poderia ter um time melhor. A gente sabe que o Aaron Gordon é titular dessa franquia, o Christian Brown também, mas muitas vezes eu ainda acho que falta alguma coisa ali para esse time de fato funcionar. Eles têm um banco de reservas bom ali com o Tim Hardaway Jr., que é
um cara irregular. Tem também ali o Bruce Brown, que foi campeão com a franquia, e hoje eles têm no Valanciunas um cara que consegue pelo menos descansar o Nikola Jokic, né? Mas é um time que eu acho que ali pro time titular ainda falta alguma coisa para conseguir vencer o OKC em 7 jogos. Mas é fato que o OKC tá em um outro nível, logo depois vem o Denver também isolado, e o Houston, a gente esperava que estivesse ali do lado do Denver Nuggets, tentando encostar ali no OKC, mas não, tá longe, eles ainda têm muito o que melhorar, mas foi um baita jogo de basquete, né? A gente teve prorrogação, teve runs absurdas ali, especificamente ali uma do Denver Nuggets no segundo quarto, que fez com que eles entrassem de fato no jogo. Depois a gente teve um início ali de terceiro quarto muito forte do Houston Rockets, e no fim das contas a gente teve ali um jogo que foi decidido em alguns detalhes, né? Uma falta boba ali do Amen Thompson numa cobrança de lateral que poderia ter sido evitada, mas sem querer também é pênalti, né? Já dizia aí nas línguas do outro esporte. E no fim das contas, um lance ali bem bobinho, né? Ali em que nem lembro quem foi que ele fez a falta, mas no fim das contas foi um lance idiota. Ele já estava perdido desde o começo do lateral. Você viu que ele foi tentar cobrar ali, né, marcar, né, o cobrador de lateral junto com o Kevin Durant. O Kevin Durant falou, vai lá para trás para se posicionar. Ele foi meio que perdidão ali, no fim das contas acabou fazendo falta logo em seguida na movimentação que o Denver fez. A gente teve também algumas faltas técnicas meio bobas, inclusive uma delas foi ali do Schengen no momento em que o Denver Nuggets disparou, mas aí já foi no segundo quarto, nada muito relevante assim. No fim das contas, todo ponto é relevante ali para o resultado do placar final. Mas, repito, a gente está vendo aí um Houston Rockets que ainda precisa melhorar para chegar no patamar dessas franquias. Eu ainda acho que falta ali alguns pontuadores mais confiáveis. O Shepard vem sendo esse cara, mas será que ele vai ser por muito tempo? No fim das contas, eles acabam dependendo muito ali do Kevin Durant e do Schengen. É um ótimo time, é um excelente time, mas se quiser competir com o Oklahoma City Thunders, falta mais uma estrela, falta mais um bom pontuador, e mais do que isso, uma coisa que eles não têm é um top 3 do mundo, como é hoje para mim o Giannis, o Jokic e o Shea, por exemplo. Kevin Durant é uma lenda do basquete, continua produzindo aí em altíssimo nível, é um cara que ainda vai decidir muitos jogos pro Houston Rockets, mas eu acho que ele não tá no nível hoje que tá o Nikola Jokic, que é simplesmente um dos melhores jogadores dessa geração aí. É o melhor pivô que eu já vi, certamente vai ser por muito tempo, porque o que esse cara faz é diferente, tá? A gente teve um jogo bem pontuado, com um handicap positivo ali que a gente indicou também aqui no YouTube, de mais 9.5 favorável ao Houston Rockets, aliado ali uma duplinha na pontuação do Dallas Mavericks batendo. Ontem foi um dia sensacional aqui no grupo VIP também, a gente teve aí assistências do Nembhard ali do Dallas Mavericks no ao vivo, pontuação no ao vivo do Jokic, pontuação no ao vivo do Cade Cunningham, teve ali houve assistências do Scottie Barnes no jogo contra o Miami Heat. Ontem, assim, um dia absurdo, uma chuva de greens, e que você tá perdendo a oportunidade de fazer parte também desse projeto. Contato tá na tela para vocês, chamem lá. E lembrando, todos os dias tem análise e palpites aqui no Cesta de Trade. E se vocês gostam dessas resenhas a respeito de basquete, deixa nos comentários e deixa o like pra gente continuar trazendo aqui para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!